Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Muito bom estarmos juntos aqui em mais um estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico. A gente está na semana 29, na verdade, vamos conversar sobre a semana 29. Essa semana estamos lendo a semana 30, então a gente vai conversar sobre a semana anterior. Eu peço que você fique comigo nesses próximos minutos para poder conversar sobre um salmo lindo, um salmo que pelo menos para mim foi cantado por muito tempo da minha infância e adolescência. Celebrai com júbilo ao Senhor. Hoje nós vamos falar exatamente sobre aclamar ao Senhor, esse hino de exaltação e de adoração ao nome, à pessoa do nosso Deus. Mas antes da gente ir para o Salmo 100, nós vamos orar juntos pedindo a graça e o favor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, e que esse seja realmente um tempo abençoador para nós, no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua graça e misericórdia, sendo renovado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado pela salvação que encontramos em Jesus Cristo. Obrigado pelo plano perfeito. Obrigado por ter insistido sempre com a gente e continuar insistindo com a gente para que a gente se arrependa. Obrigado, Espírito Santo, por nos levar a Jesus. Obrigado por nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajustar para que vivamos e tenhamos o caráter de Deus. Obrigado por nos dar os dons para a gente edificar a igreja, edificar as pessoas. Senhor Deus, eu permaneceria muito tempo aqui te agradecendo e te louvando e te exaltando. Eu peço que no nome de Jesus o Senhor nos dirija nesse tempo de reflexão bíblica, que seja abençoador e que o Senhor abra o nosso entendimento para a glória e para a honra do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Quando eu era criança, minha mãe gostava muito de cantar uma música que eu aprendi já muito cedo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Se você é mais velhinho igual a mim, assim, você deve lembrar desse cântico, celebrai com júbilo ao Senhor. E esse é o hino que nós vamos ler aqui do Salmo 100. E eu queria que você andasse comigo, ler esses 5 versículos e depois ir tentando tirar lições e aprendizados desse lindo salmo para a nossa vida hoje. Diz assim o texto: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez, e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Imagina naquele tempo, não se sabe ao certo quem escreveu esse salmo, imagina naquele tempo, o contexto era de um povo que era um povo de Deus, era um povo separado. A nação de Israel era não só uma religião, era um conglomerado de pessoas, era uma nação com rei, era uma nação com liderança, com leis. Era uma nação que tinha religião, mas era um povo. Era um povo daquela época. E esse texto, esse hino,
foi composto dentro desse contexto da antiga aliança, mas que nós podemos, hoje, vivendo a nova aliança em Jesus, aprender fundamentos, aprender coisas importantes que esse hino nos ensina para o nosso dia a dia. Então, por isso que eu quero conclamar você, desafiar você, convidar você a vir comigo, versículo por versículo, para que a gente, então, tente tirar lições importantes sobre como devemos nos portar com o nosso Deus. O hino começa dizendo: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Mesmo sendo Israel um povo separado, um povo escolhido por Deus, aqui o hino está conclamando todas as pessoas, inclusive os gentios, as pessoas que não eram povo de Israel, povo de Deus, povo separado, para aclamar o Senhor, o nosso Deus. E como que é aclamar alguém? Um rei é aclamado por uma nação, pelo seu povo, não é com uma cara feia ou um sorriso falso. Quando um rei chega da guerra, de uma vitória, a nação, a cidade, o lugar onde ele vai ser recebido, ele é aclamado. Aclamar é você botar todo o seu pulmão para fora e gritar e dizer daquele Deus e reconhecer, aquele rei, e reconhecer aquele rei aquilo que ele é, quem ele é, o que ele fez. Aclamar é você reconhecer o poder, o tamanho desse rei. O hino está conclamando as pessoas de toda a terra, sejam eles judeus ou não judeus, a aclamar o Senhor, a reconhecer o Senhor, a dizer dele, a falar sobre ele, a se humilhar diante do tamanho dele. Aclame o Senhor, grite o Senhor, fale dele, fale sobre ele. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. A minha vida, a sua vida, não pode aclamar o Senhor só no domingo ou nas reuniões coletivas que você faz. Não dá para aclamar o Senhor na reunião da sua célula apenas. Não dá para aclamar o Senhor nas reuniões, grandes celebrações de domingo ou de eventos especiais da igreja, no culto de oração de sexta-feira. Não dá somente para aclamar o Senhor quando você está na roda de amigos que são crentes. Aclamar o Senhor, reconhecer o seu tamanho, o seu poder, quem Ele é, como crente que você é viver dizendo sobre Ele, reconhecendo o Rei que Ele é, o Senhor que Ele é em tudo que você viver, em tudo que você faz, inclusive e especialmente dentro da sua casa. Aclamar o Senhor dentro da sua casa, nos ambientes onde você fica mais à vontade, é o lugar exatamente que você precisa se policiar para reconhecer e ver se de fato você vive para aclamar o Senhor. O hino começa com um chamamento a todas as pessoas para reconhecerem quem é o Senhor de toda a terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Aí já entra num outro processo. Aí começa a entrar num processo um pouco mais formal de adoração e exaltação do nome e da pessoa de Deus. Prestar culto ao Senhor com alegria é você reconhecer de onde vem a alegria primeiro. Porque, vamos separar as coisas, felicidade é diferente de alegria. Hoje, eu estou muito feliz. Amanhã, eu posso receber uma notícia muito triste, uma notícia dura, e eu posso estar muito triste com essa notícia.
Mas hoje eu estou alegre. Amanhã, mesmo com a tristeza, eu estarei alegre. Porque enquanto que a felicidade ela pode variar de acordo com as minhas emoções, de acordo com as circunstâncias ao meu redor, a alegria é onde está a base, onde está a minha sustentação para o meu estado de vida. Então, como eu já sei que a alegria do Senhor é minha força, você ouviu o que eu disse? O texto bíblico fala que a alegria do Senhor é minha força. Como eu já sei disso, a minha alegria não varia, porque ela está fundamentada, ela está colocada, ela está alicerçada, baseada na pessoa de Deus. Então, quando eu estiver triste ou alegre, quando eu estiver triste ou feliz, isso não vai variar a minha alegria. Por isso que o versículo 2 está falando: prestem culto ao Senhor com alegria. A minha vida de culto, a sua vida de culto, precisa ser em estado contínuo de alegria, porque você está fundamentado na pessoa pelo qual você está cultuando, Deus. Porque você aclama ao Senhor e reconhece quem Ele é, o tamanho dEle, o que Ele faz por você, você tem a condição continuada de alegria. Então, toda vez que você se propuser a prestar culto ao Senhor, e vocês já sabem que a minha e a sua vida deve ser um constante culto de adoração a Deus, tudo que eu faço, tudo que eu fizer como se fosse para Deus, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, isso é culto. Então eu estou prestando culto em tudo que eu faço, dentro da minha casa, no meu trabalho, dirigindo, a minha vida é uma vida constante de adoração e de culto a Deus. Porque eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada de Deus, Deus habita em mim e eu não tenho lugar para cultuar a Deus. Eu sou um culto constante, ininterrupto a Deus, o meu Senhor. Por causa disso, preste culto ao Senhor com alegria. A sua condição de vida é uma condição de alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Aqui já é uma referência ao local específico de culto, que era o templo. Quando as pessoas iam em reuniões ao templo de Deus, onde era a presença de Deus, ela era fisicamente palpável ali através da arca, o lugar do templo onde Deus habitava e morava, o texto está chamando as pessoas para entrarem na sua presença com cânticos alegres. Aqui tem a ver com a adoração formal, coletiva. Então, toda vez que a gente se reunir coletivamente para aclamar, para prestar culto, nós devemos viver nessa condição de alegria, com cânticos alegres ao nosso Senhor. Lembrando que agora não há mais um lugar onde a gente vai entrar na presença de Deus. Porque a presença de Deus em mim, ela está, ela permanece em e comigo. Em mim e comigo. Então, aqui no contexto era o templo onde Deus estava. Agora nós já sabemos que em Jesus, quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, naquele meio-dia que virou noite, por 3 horas, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando para nós que agora nós temos livre acesso ao lugar da presença de Deus. Então, o texto fala: prestem culto ao Senhor com alegria. O meu estado de culto constante
alegre, independente das circunstâncias da vida. Entrem na sua presença com cânticos alegres, todas as vezes que nos reunirmos. Se a gente estiver triste, mas por causa da alegria, nós celebraremos, aclamaremos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, reconhecendo que a nossa alegria está nele. E vamos cantar alegremente quando alguém partir no luto. No luto vamos celebrar Jesus. Nas dores com lágrimas. Vamos cantar cânticos alegres ao nosso Deus, exatamente para dizer para Ele com cânticos e com expressões de louvor que a nossa vida está baseada nele. Não naquilo que eu acabei de perder ou naquilo que acabou de acontecer de mal comigo. Eu vou permanecer. Eu vou prosseguir. Eu vou continuar. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Como é que a gente reconhece que o Senhor é o nosso Deus? Reconhecendo que nós não somos os nossos deuses. Nós não somos reis da nossa vida. Nós não somos senhores dos nossos caminhos. Nós somos seguidores de Cristo. Reconhecer que o Senhor é o nosso Deus é dar a Ele a autoridade espontaneamente, livremente sobre a nossa vida. Reconhecer Deus como nosso Deus e Senhor é dar a Ele a chave do meu coração. É dar a Ele a liberdade de mexer com as minhas estruturas, de moldar o meu caráter, de me falar o que eu tenho que fazer. É obedecer. É não viver em rebeldia, não escolher meu próprio caminho, é não viver como eu quero, é morrer para mim mesmo, deixando meu ego para trás e clamando ao Senhor para que Ele se estabeleça integralmente no meu coração e me dirija segundo o seu propósito, segundo a sua própria vontade. Reconhecer o Senhor como nosso Deus é se humilhar, é perder, é abrir mão dos direitos, é viver como servo. Entendeu? É morrer para o eu. É viver para Ele e não para nós. Ele nos fez e somos dele. Perceba que no versículo 3, aqui está tudo junto. Reconhecer o Senhor e reconhecer a autoridade dele sobre nós. Se ele nos fez, ele tem a completa autoridade sobre a minha vida porque ele é meu dono. Eu não sou dono de mim mesmo. Ele é meu dono. E se eu reconheci Jesus como meu Senhor, eu voluntariamente reconheci que eu morri para mim mesmo e eu fui vivificado por causa do que Ele fez. Por causa do que Ele fez. Não pelo que eu faço. Então, se eu só tenho vida por causa de Jesus que é vida, eu não tenho vida em mim. Por mim mesmo. A vida é Ele em mim. Se eu não tenho, eu estou morto. Então, se Ele me fez, se Ele pagou o preço por mim, Ele é meu dono. Eu não sou dono de mim mesmo. Por isso que a gente não precisa ficar com raiva, ficar brigando quando Deus mandar alguma coisa. Ele manda e a gente obedece. Ele manda e a gente obedece. Somos o seu povo, falando especificamente aqui sobre Israel. Sobre o povo, a nação. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Para o nosso contexto da nova aliança, nós somos ovelhas do bom pastor, Jesus Cristo. Então, somos povo de Deus.
Em Jesus nos tornamos igreja, corpo de Cristo, família de Deus, filhos de Deus, enxertados na videira, é verdade. Adotados como filhos, é verdade, mas somos família. Nós somos dele porque ele pagou o preço por nós. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Aqui mais uma vez a referência do templo, a chegada nas portas do templo e entrar na presença de Deus, onde está a presença de Deus, com ações de graças, com louvores, com manifestações públicas do que Deus tem feito. Na minha vida, na sua vida, nós precisamos botar para fora. Precisa sair de nós aquilo que Deus faz sobre nós, para que as pessoas reconheçam e vejam Deus em nós. Nós precisamos aprender a compartilhar com as pessoas aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos voltar a glória para Ele. E eu não estou falando de sucesso humano. Eu estou falando de vida. Se hoje eu estou vivo, é por causa dele. E eu vou dizer, gente, que sol maravilhoso hoje, que temperatura maravilhosa hoje. Cara, Deus é muito, muito bom com a gente. Que maravilha, como é bom amar a Deus. Como é bom ter uma casa para voltar e deitar. Como é bom o conforto de ir e vir. A saúde para ir e vir, como é bom ter uma cama para deitar, como é bom ter uma comida para comer. Senhor, obrigado. Obrigado. E eu vou partilhar disso que você tem me dado com os outros. Então eu vou agir com graça diante da graça que eu recebo. Eu vou agir com graça diante da graça que eu recebo. Deem graças, ações de graças. Entre nos seus átrios com louvor. Louve a Deus, irmãos. O louvor é público, sim. O louvor é público, o louvor é o que sai da boca. Nós precisamos, desafinados ou afinados, conscientes de oitavas ou não oitavas, de sustenidos ou bemóis, precisamos louvar. Isso é, de novo, coletivamente, nas grandes celebrações, nas pequenas celebrações de célula, nas pequenas celebrações na sua casa. A gente precisa expressar louvor a Deus com a nossa boca. Os seus lábios precisam proclamar que Jesus Cristo é Senhor. Tá, mas eu não sei cantar. Ah, irmão, irmã, todo mundo já deu uma cantadinha no banheiro. Todo mundo. E tá tudo certo. Não se importa com o que os outros estão pensando ou avaliando sobre você. Louve a Deus. Bendiga o seu nome. Deem graças. Deem graças. Bendigam o seu nome. A gente precisa colocar no nosso lábio, nos nossos lábios, graças a Deus, reconhecer e bendizer, dizer coisas lindas, bondosas, carinhosas, afetivas a respeito do nosso Deus. Nós precisamos ficar na presença de Deus ali em oração e em louvor, reconhecendo quem Ele é. Qual foi a última vez que você gastou um tempão em oração, proclamando, exaltando, bendizendo, elogiando, dando graças a Deus por tudo? E aí esse tudo não é tipo por tudo e acabou, é cada coisinha que você vive. E eu concluo com o versículo 5, pois o Senhor é bom. É por isso que a gente proclama. É por isso que a gente aclama o Rei, porque Ele é bom. O seu amor leal é eterno, Ele nunca nos abandona. O amor de Deus nos disciplina, nos corrige, nos abraça, nos beija, nos conforta, nos consola, nos aperta, nos
nos dá palmada, o seu amor leal é eterno, ele é leal, ele é fiel. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a morte, nem a vida, nem nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque Ele nos escolheu amar. Ele escolheu nos amar. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Se isso aqui não fosse verdade, a gente não estaria aqui hoje, depois de tantos anos após esse salmo. Nós aclamamos o Senhor porque Ele é bom. Nós entramos nos seus átrios com cânticos alegres. Nós bendizemos o teu nome com ações, o nome de Deus com ações de graças, porque Ele é bom. O seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O versículo 5 é o motivo pelo qual a gente faz tudo antes. Agora, se você não reconhece a bondade de Deus, se você não reconhece a fidelidade de Deus, você não consegue aclamar o nosso Deus. Então, o que você tem que fazer hoje é avaliar se você, de fato, reconhece a bondade, a fidelidade, a misericórdia, a graça, o amor de Deus para com você e para com todos nós. Se sim, mostra. Porque se não, se as pessoas não estão vendo, é porque de fato você não reconhece. E não é o muito falar que você vive. O muito falar é só muito falar. Ah, mas Deus é bom o tempo todo. E aí? O que você vai fazer com isso? Aclame ao Senhor. Adore ao Senhor. Coloque hinos de louvor na sua boca com alegria. E deixe se encher desse amor eterno que te envolve, para que você envolva outros, para que também possam aclamar ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha, e que nos ajude nesse propósito de vivermos aclamando o Senhor, o Rei dos Reis, celebrando ao Senhor todos os moradores da terra. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.